Pessoal, apresentando o Thiago, nosso preletor de hoje. O Thiago é especialista em projetos, bacharel em ciências contábeis, designer gráfico, consultor em marketing e finanças, palestrante motivacional, professor de educação financeira e educação política, assessor da paróquia São Francisco de Paulo e Nossa Senhora de Fátima, catequista, coordenador e criador do grupo de jovens Ágape. O Thiago foi o vereador com o maior número de votos na cidade de Ouro Fino, um grande amigo e sempre dando colaborações. E Boa hoje o noite, tema pessoal. é você que faz política. Seja bem-vindo, viu, Thiago? Deus abençoe e o povo é seu. Bem, uma boa noite a todos, boa noite, Adonias. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vou começar fazendo uma pequena introdução da temática, que quando a gente fala que é você que faz política, já é no sentido que, independente se você tem a necessidade ou tem o desejo de adentrar no mundo político, você já é político. A partir do momento que você está inserido na cidade, em diversas áreas das políticas públicas, como cidadão, você já está fazendo política. Então, quando a gente entra com essa temática do é você que faz política, a gente traz o protagonismo para a população. Hoje em dia, muitas pessoas elas têm, de uma certa forma, visto a política como algo sujo, como algo que só pessoas corruptas, mau caráteres, podem estar adentrando e participando. E isso que precisamos mudar esse pensamento. Todos nós, enquanto não enxergarmos a importância da nossa participação no cenário político, a realidade ela não vai mudar. A gente vai sempre estar observando que aquelas mesmas pessoas vão estar sempre ocupando o mesmo lugar e a gente não vai conseguir desenvolver nem a nossa cidade, nem o nosso estado e nem o nosso país como um todo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, Adonias, para a gente iniciar a palestra. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo aí de boa, né, Adonias? Ah, sim, tá ok. Perfeito. Então, é você que faz política. Quando a gente já inicia na política, a gente precisa entender como é que funciona o poder público. É o poder do povo em si. A gente tem que conhecer a estrutura e o funcionamento do poder público para, de uma certa forma, a gente conseguir entender em que situação que a gente está vivendo. Para entender certinho como funciona, estamos num país, né? O Estado brasileiro, nossa organização, ela é República Federativa do Brasil. Para entender o que é, primeiro a gente tem que entender o que é república e o que é federativa. Porque muitas pessoas simplesmente chamam Brasil, mas não sabem nem o que é o sistema de república e o que significa essa palavra federativa. República caracteriza pela eleição periódica dos governantes, proporcionando a rotatividade de poder, certo? Então, essa rotatividade de poder, ela nada mais é do que a democracia exercida na prática. E federativa, ela caracteriza pela descentralização do poder no território brasileiro. A gente vai estar até falando um pouquinho sobre isso. A gente tem também que entender como é que funciona a organização do Estado. Até coloquei com uma imagem no slide para vocês aí, a nossa Constituição Federal de 88, que é a lei máxima do Estado brasileiro. Então, vamos supor que nós, como legisladores municipais, como vereadores, nós criamos a lei aqui, ó, na base municipal. A Constituição Federal, ela está no nível acima, ela está na máxima, ou seja, ela é a lei mais importante do país, servindo de fundamento para a criação de todas as demais normas jurídicas. Isso quer dizer que nenhuma outra lei aprovada no país pode contrariar os princípios acordados no texto da Constituição. Então, quando eu vejo muito isso hoje na prática como vereador, muitos assessores falam assim, nossa, aquele projeto de tal vereador é inconstitucional. Quando se fala inconstitucional, quer dizer que não está dentro da legalidade, não está, ou está em desacordo com o que rege a Constituição Federal, certo? Então, essa é a nossa... assim que estrutura-se a nossa organização do Estado, através
da Constituição Federal, que ela também, em seu artigo 1º, a Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, distinguindo dessa forma os 4 entes federados na Organização Política Administrativa do Brasil: União, Estados, Município e Distrito Federal. Esta organização caracteriza pela descentralização do poder político e pela repartição de competência entre os entes federados. Isso significa que um ente não é subordinado ao outro, ou seja, a União ela não é subordinada ao Estado, o Estado não é subordinado à União, o município não é subordinado ao Estado e vice-versa, a mesma coisa acontece com o Distrito Federal. Ou seja, existe aquela autonomia política. Quem que cria as leis na cidade? Os vereadores, ou seja, o Poder Legislativo Municipal. Quem cria as leis no Estado? Os deputados estaduais. Eles que criam, ou seja, o Poder Legislativo Estadual, ok? Só para ficar bem claro essa questão, eu sei que ela é básica, mas para a gente entrar na contextualização de você que faz política, a gente precisa entender como é que funciona o nosso Estado. Dentro disso, é dividido em 3 poderes, que é o Poder Executivo, que é aquele que realmente tem a competência de executar as políticas públicas, os serviços públicos, e aí que entra um paralelo bem grande. Eu deixei os 2 poderes aqui que são os mais onde sempre surge dúvidas, que é o Poder Executivo e Legislativo, que muitas pessoas acreditam que o Poder Legislativo ele faz o que o Executivo faz. E não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O Poder Executivo que tem a responsabilidade direta sobre os serviços públicos, tais como saúde, segurança, educação, abastecimento e infraestrutura, no caso, estradas, energia, saneamento, etc. Já o Poder Legislativo ele tem a função de discutir todos os tipos de lei, negociar com a sociedade e o Executivo o formato dessas propostas e, finalmente, votá-las. Também lhe cabe a função de fiscalizar o Executivo e representar as expectativas e desejos dos vários setores da sociedade. Então, o Poder Legislativo ele tem nada mais e, digamos assim, nada menos do que criar leis e fiscalizar. Mas eu vejo tanto os vereadores falando para mim que vai arrumar um buraco, que vai consertar uma rua, que vai asfaltar, que vai fazer e acontecer, vai construir. Não, o vereador ele não faz isso. O Poder Legislativo ele não tem execução na sua atribuição. Quem executa, de fato, é o Poder Executivo. Daí temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é bem digamos assim, bem claro até, é o poder que julga, cabe a ele resolver conflitos, seja entre os cidadãos e o Estado, ou entre os poderes do Estado. Então, o Poder Legislativo ele tem essa prerrogativa de uma certa forma, aplicar as leis e fazer o julgamento quando necessário, ok? Nesse ponto, gente, eu separei aqui uns posts meus que eu coloquei ainda mais no tempo meu de campanha, que é uns posts educativos, que muitos ainda têm essa dúvida em relação ao que pode ou não pode o Poder Legislativo fazer, ou seja, o que um vereador, no âmbito municipal, no caso, o que um vereador ele pode ou não fazer. Então, quando se fala, pode um vereador fazer? Pode legislar, fiscalizar e propor. No caso, assim, o vereador ele pode fazer leis para o bem da população, promover debates públicos, fiscalizar as contas da prefeitura, elaborar o orçamento anual da cidade e representar os interesses da população. O que o vereador ele não pode fazer? Ele não pode construir, não pode pavimentar, não pode reformar, não pode oferecer emprego, prometer emprego, não pode prometer obras e melhorias, usar o carro particular como ambulância, não pode também distribuir cesta básica. Gente, vamos ser bem sinceros, tudo isso que vocês estão ouvindo aí no caso e vendo pelo slide em relação ao que não pode fazer um vereador, é o que mais a gente tem visto nos últimos anos. Essas promessas, essas politicagens que a gente, de uma certa forma, vê com tanta naturalidade e não é real. Esse costume de ver, sempre em tempos de eleição, os candidatos ao cargo de vereador dando cestas básicas, prometendo mundos e fundos, e você sabe que isso daí, de fato, não é.
não é função, não é atribuição, e ele nem pode estar fazendo isso. Mas assim, então, se ele não pode fazer isso, o que que o vereador, então, por que que o vereador ele tanto promete isso? É porque isso, de fato, existe uma cultura bem errada em relação a isso, que é aquela troca de favores, que é a famosa corrupção. Ao entender que a função do vereador ela é muito mais do que esse sentido que a população fala sobre o assistencialismo, a gente consegue observar o trabalho do vereador ou do Poder Legislativo na sua totalidade, que seriam, no caso, as funções práticas do vereador. As funções práticas do vereador, elas são da seguinte forma. A primeira função é a função político-parlamentar. Deixa eu só verificar aqui. Não, função legislativa. Pulei aqui o slide. Função legislativa, que é elaborar leis que regulam a vida na cidade. No caso seguinte, a lei orgânica municipal, o plano diretor, leis que estabelecem impostos e taxas, leis orçamentárias, estatuto dos servidores públicos. Isso é a função legislativa. E a função legislativa, gente, muitos simplesmente, quando entram no Poder Legislativo, falam assim que vai criar lei, criar lei, criar lei. E, geralmente, se você observar, e eu peço até para vocês pesquisarem no município de vocês, quantas leis estão ativas, estão vigentes no seu município. Você pode observar que a quantidade de leis que existe no município são muitas, ou seja, Ouro Fino mesmo tem mais de 3 mil leis. Quantas são de fato aplicadas? Então, criar leis simplesmente por criar não faz com que elas, de certa forma, exerçam o papel da política pública na sua totalidade, certo? Então, é importante separar essa questão da criação das leis sobre a importância de se fazer cumprir essas leis, porque a gente tem muita lei parada que, se a gente fosse observar na prática, precisaria revogar todas elas, porque elas estão em desuso. E uma das coisas que eu ouvi falar na última conversa que eu tive com meus alunos, eles falaram assim, nossa, Thiago, mas tem tanta lei e nenhuma delas funciona. Daí eu respondi para eles assim, as leis hoje no país, assim, ou no estado, ou no município em si, elas são em grande quantidade, e eu vejo assim, quanto mais leis tem no nosso município, mais a gente entende que a população ela precisa de educação. Quanto mais leis o município tem, mais mostra o desrespeito entre a população em relação às políticas públicas como um todo. Se você observar os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos ela é a mesma desde quando foi criada. Não tem muitos artigos, é uma Constituição curta. Já a nossa Constituição é cheia de remendos. As nossas leis municipais são cheias de remendos. Ou seja, nós precisamos entender que o poder de legislar ele é muito mais do que simplesmente ficar criando leis, regras, né? Depois tem uma função que, para mim, eu acredito ser uma das funções mais importantes, que é a função fiscalizadora. O papel de fiscalizar da Câmara é um dos mais importantes para controlar a administração da cidade. E dentro disso, ele pode convocar secretário municipal e dirigente da administração para esclarecimento, sustar decreto do prefeito que contrarie leis, participar de comissões parlamentares de inquérito, que é as famosas CPIs, acompanhar a execução de políticas públicas e julgar as contas do prefeito. Essa função fiscalizadora, muitos confundem a função fiscalizadora com a função de oposição. Fiscalizar não é ser a oposição dentro da Câmara Municipal. É você, por exemplo, eu não gosto do prefeito, então eu vou começar a fazer o perfil de fiscalizador. Não. A função fiscalizadora, ela é de todos os participantes, inclusive do cidadão como um todo. Ou seja, aquele cidadão do seu dia a dia, ele também tem essa função de fiscalizar se tudo está sendo feito. Ô, Adonis, o Cosme está com o microfone aberto. Está cortando aqui para mim. Ok. Estão me ouvindo agora, certinho? Ok. Pessoal, então, gente, quando se fala da função fiscalizadora, a gente precisa entender ela muito mais como uma função de todos os vereadores. Aqui em Ouro Fino são 11 vereadores. Se os 11 vereadores exercessem essa função de fiscalizar,
mas de fiscalizar da maneira correta, que a gente fala, ajudaria e muito a administração pública, principalmente em relação ao controle de gastos, em relação a desvio de função e dentre outras coisas que vocês estão acostumados a ver diretamente na cidade de vocês. Eu falo assim, se uma Câmara Municipal ela é bem montada, ela é bem representada, é impossível de acontecer qualquer tipo de corrupção. Se a Câmara Municipal, se o Legislativo Municipal, ele é um legislativo preocupado com o bem-estar da população, preocupado com os gastos públicos, preocupado com os recursos, de uma certa forma, nunca que vai permitir qualquer tipo de corrupção ou qualquer tipo de favorecimento, que a gente vê muito isso nas nossas cidades, ok? Outra função que é importantíssima também é a função, deixa eu chegar a função educadora. Essa função eu até coloquei ela como terceira aqui no meu slide, no sentido do que muitos não utilizam essa função educadora como atribuição do vereador. A função educadora é aquela que leva até a população o conhecimento, que é esse que a gente está partilhando aqui hoje. Muitos hoje não querem, de certa forma, que a população saiba o que é o papel do vereador, porque daí eles não vão ser cobrados. Imagina se todo cidadão ele sabe exatamente as funções do legislativo, as funções do executivo e do judiciário. Fica fácil cobrar, fica fácil fazer valer o seu voto. Então, é importante quando a gente fala é você que faz política, é porque é você que vai fazer aquele vereador ser eleito. É o seu voto que vai dar o poder para que ele possa representar você. Então, é importante demais fazer valer também essa função educadora. Muitos vereadores, às vezes, ficam inúmeros mandatos, mais de 2 décadas, às vezes, no poder legislativo. Isso aí a gente já viu, não só aqui na região, mas também no estado como um todo, e às vezes nem sabe as funções e como levar isso à população de uma forma mais acessível. Então, a função educadora é promover cursos, palestras, projetos e programas abertos à população. Isso, inclusive, o deputado professor Cleiton, ele tem feito de uma forma muito, muito clara, através da parceria da Prodabel, através das quintas aqui, a gente também tem a formação de terça-feira. Isso é exercer a função educadora de uma forma muito eficiente. Então, promover cursos, palestras, projetos, programas abertos à população, aprimorar e qualificar os servidores, estimular a participação dos cidadãos nos debates e soluções de assunto da cidade, despertar o interesse dos indivíduos pela política. Então, gente, é importantíssimo que o vereador, ele exerça essa função educadora. Ah, Thiago, mas eu sou vereador, mas eu não sou professor. Beleza, você é vereador, mas você tem, de uma certa forma, toda uma estrutura da Câmara Municipal para te assessorar e levar a educação política para a população, certo? Agora, a outra função é a função político-parlamentar, que essa é uma das mais utilizadas, que é realizar as atividades representando o povo. Que é discutir e debater na tribuna do parlamento, promover audiências públicas, fazer acordos com lideranças partidárias, representar a Câmara em atos públicos. Nesse sentido, a função político-parlamentar é essa que você mais vê os parlamentares fazendo, estão todo momento ali discursando, debatendo, participando de audiências públicas, então é algo que a população em si ela já está, de uma certa forma, pode às vezes nem saber que era a função político-parlamentar, mas tem visto isso de forma rotineira nos mandatos, não só dos vereadores, deputados e afins. Outra função também é a função deliberativa. Essa função, no caso, elas são matérias que só a Câmara pode decidir. Que no caso, assim, a Câmara ela pode elaborar o regimento interno, criar ou extinguir comissão permanente, criar, transformar ou extinguir cargos, conceder liderança ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Nesse caso, gente, essa função deliberativa, ela é um pouquinho mais capciosa, ou seja, o Poder Legislativo ele precisa entender exatamente o que é o regimento interno para poder elaborar, corrigir, ou seja, a criação ou a extinção de uma comissão permanente. Então, são particularidades que só compete ao Poder Legislativo, certo? E, por último, a função julgadora.
A função julgadora é aquela que é o princípio de julgar infrações político-administrativas, tanto do prefeito quanto dos próprios vereadores. Quando é relacionado ao prefeito, só perderá o mandato pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, certo? E quando é dos vereadores, só perderá o mandato em caso de condenação. Nessas duas atribuições, nesses dois cenários da função julgadora, sempre são atreladas a uma CPI, certo? Então, isso daí vocês têm visto a CPI da Covid, já viram várias CPIs aí, essas comissões de inquérito aí, de investigação que a gente costuma ver, certo? Agora a gente passa, no caso, como que você, cidadão, pode participar? Ah, eu não sou vereador, não tenho interesse em ser vereador, não tenho interesse em adentrar na política, certo? Eu quero simplesmente, como cidadão, fazer valer meu voto. A Constituição de 88 fortaleceu a cidadania e previu vários instrumentos de controle do poder público, abrindo canais participativos da sociedade junto aos poderes do Estado. Tais canais participativos podem ser divididos em tradicionais ou alternativos. Os tradicionais, garantidos em parte ou integralmente em quase todas as constituições democráticas do mundo, são os referendos, plebiscitos e as leis de iniciativa popular, tá? Então, são esses os tradicionais, tá, gente? O referendo é a consulta ao povo para que este aprove ou rejeite ato legislativo ou norma constitucional antes de seu encaminhamento ao Poder Executivo para sanção. E o plebiscito é a consulta ao povo sobre a questão ou fato político ou institucional antes que se torne norma. Então, o referendo, ele nada mais é que a consulta para que antes de chegar no presidente, certo? E o plebiscito é aquele que ele simplesmente só vai te consultar ali para que se torne uma norma, ok? E já as leis de iniciativa popular é um projeto de lei de iniciativa da própria população e a oportunidade de o povo propor novas leis para o país, não só o país, município e estado. Exige a assinatura dos cidadãos em sociedades organizadas. Nesse ponto seguinte, vou citar um exemplo aqui geral para vocês. A população, aqui a gente estava até com um caso bem polêmico em relação à lei de fogos de artifício, contra fogos de artifício. Vamos supor que nenhum vereador, nem o executivo não deu bola para essa matéria. Vamos supor que as pessoas, a população como um todo, pode se juntar, criar o projeto de lei, colher as assinaturas e o plenário ele é obrigado a aceitar, ou seja, a votar, e aquilo ali, ou seja, vai partir da população e não do vereador. Entenderam como a participação da população ela é prevista já na Constituição? Só que muitas vezes a gente não vê essa participação. Muitos falam que o maior exercício da democracia é o voto, e de fato é o voto, mas muitas vezes as pessoas vendem o voto por questão de interesse ou simplesmente descartam o voto porque não vê sentido ou não acham que aquelas pessoas em si estão representando ela na totalidade. E daí, gente, para concluir os meus slides aqui, para a gente fazer um bate-papo, é assim, se você não fizer, alguém vai fazer por você. Isso aqui é bem claro, gente, tá? Ao dizer que vai apenas cuidar da sua própria vida, isso a gente tem visto muito, escolher, por exemplo, vou escolher não votar ou votar em branco, não participar dos debates e tudo mais, você está passando para outra pessoa a capacidade de tomar uma decisão sobre temas que vão atingir você diretamente. Então, assim, gente, ao observar que a gente, eu não gosto de política, eu não quero participar da política, você está deixando com que outras pessoas que têm interesse, e às vezes não é nem o bom interesse na política, aquele mau interesse, ele participe e tome decisões por você, porque você não está ligando para isso. Uma das coisas mesmo, até o Papa Francisco, ele falou numa das suas cartilhas, que nós não podemos lavar as mãos como Pilatos, que nós devemos, sim, nos inserir na política, porque a política é o maior gesto de caridade que existe. Então, é importante que a participação da população ela seja mais eficiente,
que a gente possa discutir, que a gente possa apresentar, de uma certa forma, o porquê que a gente está clamando aquela política pública, por que a gente está clamando tal necessidade. E muitas vezes, não sei se na cidade de vocês costuma acontecer isso, mas aqui principalmente é muito isso. A participação da população é mais focada nas redes sociais. Pega um grupo, às vezes, de natureza insustentável, que a gente fala, né? Que é aqueles grupos da cidade, e começam a martelar, ou seja, falar assim, nem o vereador presta, ou começa a criticar e jogar argumentos lá que às vezes nem são verídicos, ou começam a comprar fake news, ou seja, compram aquela ideia que chega nos grupos do WhatsApp, nem vai pesquisar. Quando se fala de participação política, não é aquela crítica destrutiva e sem fundamento nas redes sociais. É você se aprofundar do assunto, ir, de uma certa forma, de encontro da informação e participar das sessões, participar das audiências públicas, participar de tudo que, de uma certa forma, vai afetar você diretamente ou não, certo? Eu vejo muito isso mesmo, que as sessões da Câmara Municipal é dificílimo contar, dá para você contar nos dedos quantas pessoas vão, quando vão. Ainda nós fizemos na Câmara Municipal, a gente tem a transmissão ao vivo das sessões, e você vê que mesmo sendo ao vivo a transmissão e de fácil acesso para todos, são 10, 15 pessoas que participam dessas sessões. E quando participam também esperando uma fala que é do interesse deles. Então, a gente sempre vê que a política de hoje em dia ela é movida pelo interesse. É movida pela o que eu vou receber em troca. E quando eu falo muito isso para os meus jovens que eu coordeno, que eu coordenava, na verdade, o Parlamento Jovem, eu falava muito isso nas escolas, que quando a gente não participa, a gente não consegue também entender o que está rolando, e quando a gente for, de uma certa forma, for afetado por aquilo lá, a gente vai reclamar. Só que daí você vai ver que você não votou, você vai entender que você não participou, você não teve, digamos assim, interesse em discutir, em levar a sua opinião, e aconteceu o que era o óbvio, ou seja, uma lei às vezes é aprovada que vai prejudicar você, que vai prejudicar um certo grupo, ou vai te prejudicar uma área específica de uma política pública, e você deixou acontecer. Então, assim, pessoal, é importante demais a participação política desde do Fundamental 1, uma das coisas que a gente fez aqui em Ouro Fino. É importante as crianças, os adolescentes, toda a população em si, criar esse interesse em participar. Então, quando se fala é você que faz a política, é porque se está boa, é porque você participa. Se está ruim, é porque você não participa. E vamos entender agora um critério importantíssimo que eu quero jogar para vocês. A maior parte das pessoas que eu vejo de verdade, que falam assim, eu não acredito mais na política, eu não acredito no país como um todo, eu acredito que não tem solução. Eu fiz essa pergunta para mais de 500 alunos em uma escola, perguntei para eles se o Brasil tem solução. Eles falam assim que não, Thiago, com a corrupção que está hoje, o Brasil não tem solução. E eu falo para vocês que é triste ouvir isso de jovens, que o Brasil não tem solução. A solução do nosso país está na participação de cada um. A partir do momento que a gente entender a nossa responsabilidade como cidadão, a partir do momento que a gente entender a nossa responsabilidade pelo bem público, que é o bem de todos, até nós tratamos muito isso na comunidade como casa comum, o cuidar de todos ali, o exercício da cidadania como um todo, a gente sim vai conseguir mudar essa realidade. E eu falo para vocês um detalhe, que sozinho você não consegue fazer nada. Precisamos fazer um movimento em relação a essa educação política, esse envolvimento político, para desmistificar totalmente esse preconceito da politicagem. Entender que a política, ela nada mais é do que a mais
o mais puro exercício, não só da caridade, da filantropia, mas aquele que olha não com interesse próprio, mas pensando no coletivo, pensando em todos, não só pessoas, mas meio ambiente, segurança, todas as políticas públicas que a gente está acostumado a ver. E a politicagem é aquela coisa suja, que eu só faço algo que eu tenho interesse em troca. E é isso que a gente tem que desassociar da política. Em algum momento, tentaram impregnar essa politicagem no conceito política e color. Mas a política ela é muito mais pura e um exercício verdadeiro de realmente poder fazer a diferença do que a gente tem visto aí nesses últimos anos. Então, pessoal, principalmente vocês aí que são vereadores, que estão aí no exercício do seu mandato, pode ser que esteja difícil exercer esse papel sendo sozinho, porque tem muitos aí que não têm força, às vezes, dos demais vereadores, mas continue fazendo. Você tem a população, você tem aqueles que votaram em você, que acreditaram em você, que você vai fazer a diferença, que você vai mudar a realidade do seu município. É começando aos poucos, esse trabalho de formiguinha, e principalmente de educação, que a gente vai construir, sim, uma cidade melhor, um estado melhor e, consequentemente, um país melhor. Eu sei que estamos aí, o ano que vem vai começar a campanha política aí, e eu vejo, já posso adiantar para vocês, comecem a observar na prática o que é uma campanha e aonde estão os pontos de politicagem soltos aí. Nas suas atitudes do dia a dia, digamos, no dia que você for fazer o seu voto, se for exercer seu papel como de cidadão e for exercer seu voto, pense bem nisso tudo que a gente falou aqui. Você está votando por conveniência, que isso vai te favorecer, ou você está votando em algo pensando em uma pessoa que vai realmente representar a população como um todo, representar a nossa necessidade de hoje, certo? Porque um detalhe importante, a política ela só muda se colocarmos pessoas que realmente querem fazer a boa política. Então, assim, se você está com vontade de desistir do mandato, está com vontade de largar a mão de ser vereador, pensa bem, pensa com calma. Você tem uma responsabilidade enorme de mudança no seu município. Você foi escolhido para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi escolhido para fazer a mudança aonde quer que você esteja. Se você foi eleito, você tem um propósito para estar exercendo esse mandato. Com muita força, muita fé e com uma equipe bem montada, com pessoas que querem realmente te ajudar, você vai conseguir sim fazer essa diferença. No mais, é isso, Adonis, que eu gostaria de concluir e abrir para quem está participando hoje, se querem fazer alguma pergunta. Eu fiz um resumo bem resumido, que nem eu falei para você, Adonis. Isso é uma palestra que ela é só um chamariz para a gente trabalhar a Constituição em miúdos, trabalhar as oficinas do parlamento, mas eu quis passar para vocês de uma maneira bem sintética. Eu acredito que a maioria que já conhecia essa temática, mas é muito bom a gente relembrar e levar essa temática à frente sempre, ainda mais que vai ser compartilhado depois nos canais do YouTube aí para quem quiser assistir.